Ok, gente, vamos iniciar. Assim, a intenção é que a gente fique trabalhando assim remotamente esse período aí. Vai ser, não sabemos quanto tempo, né? Pode ser que isso se estenda, demore e a gente não vai poder ficar assim o tempo todo parado, né? Então a intenção é que a gente consiga dar andamento. O grupo é um grupo bem aberto, né? Um grupo em que a gente vai tá praticando e aprendendo junto. E a intenção do grupo é a gente discutir ciência de dados de forma bem prática, né? Através de problemas. Eu não sei de vocês quantos já participaram do grupo aí no passado. Acho que tá o Lucas, né? A gente vai ver se divulga mais, né, as reuniões. Eu acredito que o campus não deve voltar, o campus de Quixadá não deve voltar assim rápido. Eu acredito que isso, de modo geral, vai demorar um pouco para voltar, não vai ser só essa semana, uma semana não resolve. Então eu acredito que vão ser algumas semanas e aí a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de forma remota mesmo, certo? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre ciência de dados. E aí vocês podem estou botando a tela inteira, mas eu vou botar só a janela aqui da apresentação. Só tem o Lucas querendo entrar aí. Deixa eu... Isaac. Olha o Isaac aí também. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que é essa tela aqui. Vocês estão vendo minha tela, não? Ok, deixa eu ver se eu mandar apresentar, será que vocês continuam vendo, hein? Vocês estão vendo a tela? Sim. Tela cheia aí, né? Tem alguém com o microfone ativo. Melhor todo mundo desligar. Pronto. Então, pessoal, assim, essa apresentação é uma apresentação que eu faço, assim, eu estou no campus Quixadá, a gente está trabalhando direto com ciência de dados no Insight Lab, né, um laboratório que está na UFC, está vinculado, na verdade, ao departamento de computação, mas também a gente tem atuação no campus de Quixadá, no campo Crateús também, campo Russas, Sobral. Então a gente atua em praticamente todos os campos da UFC. Temos pessoas também no IFCE, certo? Então a gente trabalha com ciência de dados e Big Data, como é o que a gente vai tentar falar hoje aqui com vocês. Só esclarecendo, né, para quem entrou agora, né, é que a gente vai estar fazendo os nossos encontros na terça e quarta-feira, né? Terça-feira a gente tem um encontro mais básico, né? A gente vai trabalhar problemas de forma mais básica para quem está iniciando, entender os conceitos, entender como trabalhar desde o início com ciência de dados. E na quarta-feira a gente tem um grupo mais avançado, né? Pessoas que já estão tendo alguns resultados e estão apresentando esses resultados.
quem apresenta, né? Todo mundo que for voluntário para participar e também bolsistas, certo? Dos projetos que estão ligados ao que a gente tem feito, né? Os projetos do Insight, projetos também de outros grupos de pesquisa que trabalham com ciência de dados e Big Data. Pode ser também pessoas do mercado, né? A gente pode, hora ou outra, aí chamar outras pessoas. O Eduardo é um exemplo aí, né? Eduardo, o Isaac, né? Estão participando da reunião. Eu acho que o Eduardo está no Trixlog, também é desenvolvedor, né? Mas também trabalha com assuntos ligados à ciência de dados. O Isaac também. Isaac está na Instituto Atlântico, Isaac? É tu tá na área de que lá, no Atlântico? Mexo principalmente com desenvolvimento mobile, web, mas também vez ou outra pegar alguma coisa relacionada à ciência de dados, mas o foco mesmo da minha atividade é web. Pronto. Então assim, a gente vai ter essas interações, né, também com o mercado. Vamos tentar dar uma certa diversidade aí ao que a gente tem feito. Assim, no Insight Lab, né, a gente trabalha essas 3 áreas principais aí, né, análise de dados de mobilidade, trabalhamos bastante com isso, análise de Big Data, em Big Data e processamento de dados em larga escala, né, que tem a ver com a Big Data, né, também, mas processando esses dados. A gente tem trabalhado também, ultimamente, bastante na área de texto também, de text mining, né, mineração de texto, classificação de texto. É outra área também que a gente tem atuado recentemente. A gente tem trabalhado vários projetos, né, um projeto de segurança pública, aí, uma palestra, né, capacitações, né, a gente tem feito cursos e também hackathons, né, de ciência de dados. Aqui a gente tem um exemplo aqui do que aconteceu no ano passado, lá, em Fortaleza. Fizemos também um outro, e eu vou ter que liberar aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo. Só um instante. Opa. Então, teve também um em Quixadá que a gente fez durante os encontros universitários do ano passado. Foi um hackathon, uma prática, né, com um problema do Kaggle, que a gente adaptou. O Insight recebe visitas, né, aqui nós temos algumas que foram realizadas lá. A gente hoje não está só com essa sala, tem uma sala bem maior do que essa que a gente está trabalhando também. Bem, e assim, ciência de dados, né, o que é? Então, ciência de dados, aí, como a gente vê, é a transformação de dados usando matemática, estatística, insights, decisões e produtos valiosos. Esse livro é bem legal, do Foreman, Data Smart, né, usando Data Science para transformar informação em insight. E é usado aí nas organizações para ajudar a melhorar o funcionamento e criar valor. Então, o que a gente está sempre buscando é isso. Não somente analisar, explorar os dados, mas que a gente consiga gerar valor para a empresa, para o órgão público, né, para as instituições de modo geral. A gente quer gerar valor, seja diminuindo o custo, seja otimizando o processo, reduzindo o tempo. De algum modo, né, a gente quer atuar para melhorar, otimizar as instituições, os processos de modo geral. E aí a gente faz isso usando diversas ferramentas, que é o que a gente vai estar durante trabalhando no grupo. Esse aí é o livro, né, do Foreman, que eu indico. É um livro legal porque ele tem um aspecto bem prático e ao mesmo tempo ele fala para quem está começando,
Ele, ele trata, né, da parte de algumas técnicas, mas de forma bem informal. Ele vai apresentando os problemas e as técnicas e você passa a perceber como é que essas coisas são utilizadas pelas empresas, né, pelas grandes corporações, como é que elas utilizam esses dados para atingir aqueles objetivos que a gente falou, né, de otimizar processos, reduzir custos. Então, na ciência de dados, né, a gente tem esse uso de técnicas de análise, aprendizado de máquina também, para levar ao uso muito mais eficiente dos recursos. E se a gente perceber nesse gráfico aí, a gente vê que é uma mescla aí, né, de várias áreas, matemática, estatística, né, expertise, habilidades aí de hacking, né, de fuçar código, fuçar os dados. Esse outro livro também é bem interessante. Eu estou hoje assim mostrando algumas referências que servem para a gente perceber que existem e para que a gente possa buscar nelas entender melhor o que é ciência de dados, como é que a gente usa ciência de dados no nosso dia a dia. Então esse é um outro livro da Alta Books. Esse livro é Data Science para Negócios, o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Também é um livro bem interessante para a gente entender um pouco sobre a área, né? Introdução à Ciência de Dados, Mineração de Dados e Big Data, do Fernando Amaral. O Fernando Amaral é um brasileiro e ele tem feito, né, preparado alguns livros, alguns materiais, ele tem cursos também na Udemy. Então é um cara que está assim, trabalhando essa capacitação de modo geral em ciência de dados, mas que atua também no mercado, certo? Então é uma referência interessante. Deem também uma olhada nos cursos dele na Udemy. Esse outro Storytelling com Dados é um livro, né, que, como está dito aí, ele nos dá um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Está na segunda edição, colorida, né, em português. Publicado também pela Alta Books. A Alta Books, se vocês estão percebendo, ela tem vários livros nessa área. Esse livro é um autor, né, estrangeiro, mas é um livro bem interessante, porque ele, de modo geral, ele diz como é que a gente deve lidar com os dados, mas para contar uma história, o que a gente mostra para o nosso cliente, coisas que possam efetivamente ter um impacto positivo no negócio deles, né? Seja na empresa onde a gente está trabalhando, seja no, sei lá, num órgão público para o qual a gente esteja desenvolvendo alguma coisa. Então, assim, de modo geral, é muito importante a gente saber não só fuçar, vasculhar os dados, analisar os dados, mas que a gente possa entregar resultado. E essa entrega normalmente é de forma visual, contando uma história. E esse livro mostra bem isso. Tá? Então, as nossas motivações, né, na verdade, as motivações para que ciência de dados e aprendizado de máquina se tornassem possíveis da gente estar utilizando no nosso dia a dia de forma bem usual, são esses itens que estão aí, né? Barateamento e popularização dos dispositivos móveis e dos mais diversos tipos de sensores para coleta de dados. Então, esses dispositivos estão muito acessíveis atualmente. Outra questão é que o poder de processamento aumentou muito, né? E armazenamento também dos computadores. Você percebe que hoje há uma popularização dos próprios dispositivos SSD que melhoram bastante, né, o armazenamento, assim, a velocidade de armazenamento, de acesso também a esse armazenamento e também de velocidade. Fora GPUs, CPUs, lá quando a gente vai para o Google Colab, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele também nos dá uma outra opção, uma TPU, né, uma Tensor Processing Unit, uma unidade de processamento próprio para operações sobre matrizes, aí, né, tensores.
otimização de recursos em um mercado global cada vez mais competitivo, e amadurecimento e melhoria e disseminação de técnicas de aprendizado. Então a gente tem essas técnicas bastante mais acessíveis, tem ferramentas, frameworks inúmeros, visuais ou programáticos, né, para trabalhar com esse tipo de recurso. Então isso está cada vez mais disponível. Então há uma multidisciplinaridade. Quando a gente fala em ciência de dados, a gente não está falando de uma coisa só. Estamos falando de uma área que se interconecta, né, e tem interseções com diversas outras, como a gente percebe na figura aí. Então, estatística, inteligência artificial, bancos de dados, mineração de dados, visualizações, que a gente acabou de ver lá no storytelling. Então, há uma série gigante de áreas que estão envolvidas juntamente aí com a ciência de dados. E aí é interessante a gente tratar das carreiras, né? Então, assim, se eu estudar ciência de dados, se eu me aprofundar nisso, né? O que eu posso fazer? Então a gente vai, eu peguei isso aqui, né, desse site aí, cienciadedados.com, carreiras em Data Science, e aí a gente vai, assim, rapidamente apresentar essas carreiras, né? Arquiteto de dados, são os caras aí que criam projetos para sistemas de gestão de dados, avaliam as potenciais fontes de dados existentes, projetam um plano para integrar, centralizar, proteger e manter os dados, fazem também modelagem dos dados. Então há uma série de atividades que podem ser atribuídas aí ao arquiteto de dados. Se vocês quiserem perguntar, vocês fiquem à vontade, tá? Para interromper. Analista de dados é aquele cara que coleta, né, processa, visualiza e faz análises estatísticas dos dados. Descobre como os dados podem ser usados para responder a perguntas e resolver problemas. Então isso é essencial. A gente normalmente começa com essas perguntas. Então, semana passada mesmo eu estava numa reunião e aí, na reunião a primeira coisa que a gente fez, né, foi anotar perguntas. O que a gente quer descobrir? Então a gente vai anotando essas perguntinhas e depois disso, né, que a gente vai já explorar, né, procurar trabalhar com os dados para tentar responder essas perguntas, tá? Então o analista de dados, ele antes mesmo de, sei lá, de começar a processar, coletar e tal, é importante que a gente descubra qual o nosso problema, quais as perguntas que a gente efetivamente quer responder. O cientista de dados é o cara que vai lidar com enorme massa de dados, limpa, trata, organiza os dados usando diversas técnicas, tem capacidades analíticas para descobrir soluções para os desafios de negócio e implementa novos algoritmos, otimização de aprendizagem de máquina e etc. Então, vocês percebem que são várias atribuições ao que a gente define aqui como cientista de dados. E temos também um engenheiro de dados, né, que constrói enormes reservatórios para Big Data, que desenvolvem, constroem, testam, mantêm arquiteturas, tais como bancos de dados e sistemas de processamento de dados em grande escala. E uma vez que esses imensos reservatórios de dados estejam criados, cientistas de dados podem usar os conjuntos de dados relevantes para suas análises. Então o engenheiro de dados vai cuidar desses reservatórios, vai deixar isso disponível, vai deixar isso organizado de modo a que outros papéis, né, possam atuar em conjunto, né, em parceria. Nada impede, gente, que em certas empresas, né, tem um cara lá que faz tudo isso, certo? A gente dividiu aqui didaticamente os papéis, mas em alguns locais a pessoa termina se envolvendo, né, com atividades de vários
desses papéis. E também há certas tarefas, né, que terminam sendo comuns, certo? Assim, não quer dizer que haja assim, uma demarcação assim, definitiva de cada papel desse, que um não possa eventualmente estar fazendo uma outra tarefa que a que eu apresentei como sendo de um papel específico, tá? Então esses papéis eles se conversam e algumas vezes eles atuam em tarefas comuns também, certo? Há uma sutil nuance né, na fronteira entre eles aí. Então estou voltando aqui um pouquinho só para a gente relembrar: arquiteto, analista, cientista e engenheiro de dados. Aqui a gente tem uma diferença, né? Porque até pouco tempo atrás falava muito em BI, né? Business Intelligence. E aí uma dúvida que fica nas pessoas é qual a diferença, né, entre o analista de BI e o cientista de dados, né? Existe uma diferença entre eles. E aí a gente pegou aqui, né, do Data Science Academy, que também é uma fonte legal de recursos. Tem vários cursos lá, cursos gratuitos inclusive. Eu recomendo que vocês possam dar uma olhada no Data Science Academy. Tem muito material legal, tem um blog, né, com muitos artigos interessantes. E eles também têm vários cursos em ciência de dados e assim, assuntos relacionados. O que a figura mostra, né, é que há algumas diferenças entre quem trabalha com Business Intelligence e o cientista de dados. Então, no Business Intelligence, né, na inteligência de negócio, você trabalha muito com relatórios, KPIs, né, que são os principais indicadores, né, de performance, tendências. E na ciência de dados você vai buscar ao tempo todo estar trabalhando aí com padrões, correlações, modelos preditivos. O processo é mais estático, comparativo no BI, e na ciência de dados é exploratório, experimental, visual, interativo. Nas fontes de dados você lida com armazéns de dados, né, data warehouses, bancos transacionais usualmente, com o analista, o business, né, o analista de business intelligence. E no cientista de dados ele vai lidar com big data, dados de tudo que é tipo, né, muitas vezes dados não estruturados, dados em texto, bancos transacionais, NoSQL, ou seja, uma diversidade de fontes de dados. A qualidade dos dados para o analista de BI normalmente é alta, né? Houve um trabalho aí de modelagem, né, do Data Warehouse que foi já sanado, né, já todo bonitinho para ele trabalhar. Às vezes dá trabalho até chegar lá, mas o analista de BI ele usualmente trabalha com uma base bem definida e que de certa forma já responde bem às questões que ele precisa fazer frequentemente. O cientista de dados, muitas vezes, ele trabalha com fontes de dados que não tem muita qualidade, certo? Assim, que são difíceis de trabalhar, tem muito ruído, muita coisa que precisa fazer a limpeza e transformação dos dados. O modelo de dados é usualmente bem definido para o analista de BI, e para o cientista de dados é muitas vezes definido na hora da consulta, né? Ele consegue pegar até fontes diferentes, consultar e gerar uma nova fonte de forma rápida, usualmente. A transformação de dado, o analista de BI praticamente não se preocupa muito com isso, enquanto que o cientista de dados é sob demanda, né? Ele vai precisar ficar complementando esses dados. A análise do analista é mais descritiva, retrospectiva. Disse assim que o analista de BI ele fica olhando para o retrovisor, ele olha para as coisas históricas, como as coisas ocorreram, para a partir dali ele tentar generalizar algumas coisas para a tomada de decisão. Já o cientista de dados, muitas vezes, ele também trabalha com dados históricos, só que ele trabalha com técnicas que busca a própria técnica de forma inteligente fazer predições em relação ao futuro. Então, enquanto o analista de BI ele usualmente vai olhar para o retrovisor,
o cientista de dados ele vai tentar mirar lá na frente, né? O que vai acontecer, né? Ele faz as perguntas, mas é tentando descobrir não o passado, mas o que vai ocorrer, né? Dados essas informações aí que ele tem em mãos. E para ele usa técnicas para isso, né? E aí a pergunta é justamente essa, né? O analista de BI usualmente vai lidar com o que aconteceu. E o cientista de dados, o que pode acontecer, o que vai acontecer, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem no momento em que a gente está vendo agora essa expansão do coronavírus, em que a pergunta agora do cientista de dados é em que momento, né, assim, vai atingir o pico, né, de infectados, em que momento isso vai diminuir. Então as pessoas estão já criando modelos preditivos para entender o comportamento disso ao longo do tempo, né? Sabe-se que há uma curva, essa curva de contaminação ela atinge um pico e depois disso ela começa a cair, né? Já, em alguns países isso já está caindo, no Brasil isso está justamente no momento de crescimento exponencial da curva. Então, baseado em dados históricos, né, a gente pode fazer essas predições. E na prática, né, como é que a gente usa a ciência de dados? Então, ela é usada, né, nos mais diversas áreas, né, na área de saúde, na área de finanças, na indústria, no varejo, no governo, transportes, redes, e-commerce, na área de mídia, né? A gente quando vê aí Netflix, Amazon Prime, Globoplay, né? Assim, inúmeros atores hoje nessa área. Educação também, percebemos isso. O próprio Google agora, né? Ele abriu essa ferramenta do Meet, né? Para permitir uma quantidade bem grande de pessoas interagindo simultaneamente, abriu várias features agora nesse período de coronavírus, né, até o dia 1º de julho, para levando em conta, né, que as pessoas agora têm que trabalhar mais remotamente, estudar remotamente, então há ferramentas de educação hoje, né, de ensino à distância que complementam o ensino presencial ou às vezes até substituem mesmo, né? A gente tem a ascensão aí da Udemy, várias plataformas, né, Coursera e tantas outras que focam no ensino à distância e esse ensino ele gera muitos dados, tá? Eles podem, né, alguma dessas plataformas gerar muitos dados e esses dados serem analisados para descobrir eventuais problemas, né, nos conteúdos, como melhorar esses conteúdos, como tornar mais fácil, mais acessível às pessoas aqueles conteúdos. Ver também em que áreas ou em que tópicos, né, os alunos têm mais dificuldade, estão enfrentando dificuldade, especificamente que grupos de alunos, né, têm mais dificuldade em determinados assuntos. Então tudo isso hoje é percebido e é levado em conta para que possa ser tomada, né, alguma ação por parte do professor. Se eu percebo que boa parte da turma tem dificuldade em álgebra linear, então eu vou focar mais, né, em atividades de álgebra linear para que os alunos possam, em exercitando essas habilidades, possam estar melhorando aí, né, suas skills, suas habilidades. Então, a gente tem aí exemplos, né, ligados àquele slide anterior. A gente vê alguns aqui em risco de empréstimo, risco de seguro, risco em plano de saúde, preços de imóveis, carros ou outros itens, produtos com maior chance de venda, ou sistemas de recomendação, para, por exemplo, recomendar um livro, um filme, um produto a um cliente, evasão de cursos, você descobrir por que as pessoas estão evadindo os cursos, né? O conteúdo não está agradando, não está bom, né?
probabilidade de desenvolver uma doença, sistemas de busca, sistemas de segurança e etc. Então há uma série de exemplos aí de técnicas de aprendizado. Existem alguns projetos, né, esse aqui do Data Science Brigade, que é um grupo, né, que fez algumas ferramentas para que usam, né, ciência de dados, inteligência artificial para monitorar os gastos dos parlamentares e a partir dali identificar itens suspeitos, né, para algo que não deveria ser pedido, mas que, sei lá, os parlamentares estavam pedindo ressarcimento. Então esse projeto faz essa verificação, né, criaram algumas ferramentas, descobriram alguns compras, né, alguns gastos muitas vezes desnecessários por conta dos nossos políticos, e aí ele notifica isso para que esse ressarcimento não seja realizado, né, ou que seja devolvido até. Então ele criou esse robozinho, o Rose, né, inteligência artificial capaz de analisar o pedido de reembolso e identificar a probabilidade. Então eles criaram algumas ferramentas. Nós vemos aí sub-áreas da inteligência artificial, certo? Nós temos aí aprendizado de máquina e deep learning, certo? Então vamos dizer assim que a área maior aqui seria a inteligência artificial, né, que tem uma abrangência bem grande, com técnicas, né, do passado e que continuam até sendo usadas no presente, sendo que algumas dessas técnicas, né, e a inteligência artificial não lida só com aprendizado de máquina, ela lida com uma série de técnicas, né, de planejamento, de busca, tem uma série de técnicas, sendo que algumas dessas técnicas se relacionam a esse aprendizado, né, técnicas de aprendizado. E a aprendizado de máquina é uma delas. E uma especialização, né, de aprendizado de máquina, temos aí o Deep Learning, que se refere a técnicas que precisam de bastante processamento, e significa aí aprendizado profundo, porque ele lida com redes neurais com muitas camadas. Então, é uma sub-área do aprendizado de máquina, que por sua vez é uma sub-área da inteligência artificial. E o aprendizado de máquina a gente vai perceber, que a gente vai usar aqui nesse grupo, vamos ver que tem técnicas de aprendizado não supervisionado e de aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, você tem os dados, e esses dados têm a resposta. Vamos supor, você tem, por exemplo, uma base de pessoas, né, que tem lá seus exames, e nesses exames tem uma série de indicadores, e esses indicadores vão dizer se a pessoa tem ou não, por exemplo, diabetes. E aí você pode mandar esses dados para o algoritmo. O algoritmo, estou falando aqui do supervisionado, né? O algoritmo aprende com esses dados, ele sabe se a pessoa é ou não diabético, porque está no dado, está anotado no dado que ele tem certas características no exame dele, de sangue, e talvez até outras características também, né, como o peso, idade da pessoa. Então, você pega várias características e a partir dali você diz se a pessoa é ou não diabético, ou tem ou não propensão a diabetes. Então, isso aí, quando você tem dados assim, que tem a resposta, e você treina com esses dados, você é capaz de, ao receber um novo dado que não tem a resposta, você predizer qual é a resposta, você prever qual é a resposta. Então, isso é o aprendizado supervisionado. E o não supervisionado é quando você não tem a resposta, você simplesmente não sabe nada sobre o dado, ou não sabe muita coisa sobre ele, quer que de algum modo assim, isso seja descoberto, né? De algum modo os algoritmos vasculhem os dados e a partir dali descubram alguma informação importante sobre eles. Então, um exemplo disso é a técnica de clusterização, né, que você faz o agrupamento dos dados baseado em similaridade entre os itens.
Então, itens similares podem ser agrupados em um cluster, em um grupo específico. Itens que são mais diferentes vão para outro grupo. Um exemplo disso seria você agrupar notícias, né? E aí as notícias agrupadas por similaridade, você poderá, né, sei lá, eventualmente descobrir que essas notícias aqui são de esporte, essas outras são de política, após uma análise seguinte, né, dos grupos. Você pega algumas amostras de cada grupo e tenta identificar, né, que tipo de notícia é aquela. Mas a separação inicial, né, de, sei lá, milhares ou milhões mesmo de notícias pode ser feita de forma totalmente automática, né? Caberia depois olhar algumas amostras e identificar, né, para poder nomear que tipo de grupo é aquele em que as notícias foram selecionadas por sua similaridade. Aqui no aprendizado supervisionado, as técnicas principais são classificação e regressão. Classificação quando você tenta dar resposta, né? Quando o que você quer descobrir é algo categórico, tipo é diabético, ou tem propensão a diabetes ou não, você vai ter o coronavírus ou não, ou na regressão quando você quer identificar uma resposta que é um valor numérico contínuo. Ou seja, eu quero saber a temperatura amanhã a 1 hora da tarde, né? Daqui a 24 horas, qual vai ser a temperatura. E essa temperatura vai ser um número lá contínuo. E você pode descobrir essa temperatura baseada em dados históricos da temperatura até o dia de hoje, que tem a resposta, né? E a partir de dados onde você tem a resposta, você pode descobrir a resposta, treinar um algoritmo para que a partir daqueles dados ele possa, dadas as características, ele descobrir a temperatura amanhã. Existem uma série de técnicas, a gente no grupo usa essas técnicas. Ano passado, né, a gente no grupo usou várias dessas técnicas. São técnicas que no grupo básico, nesse grupo que a gente está hoje, a gente não vai se preocupar muito em como elas são implementadas, mas pelo menos a gente sabe que elas existem e que a gente consegue utilizá-las. É importante que a gente saiba para que servem e quando é mais adequado usar uma ou outra. Então, algumas heurísticas aí a gente vai ter para a gente escolher as técnicas que efetivamente vamos utilizar. Existe também outro tipo de aprendizado, né, que é o aprendizado por reforço, que ele traz alguma recompensa ou penalidade que podem ser definidos como ganhar ou perder ao fim do jogo. Então você vai ter um agente, esse agente está dentro de um ambiente, esse agente estabelece uma determinada ação e essa ação pode trazer uma recompensa ou uma punição a esse agente, né? Ele pode perder ou ganhar pontos e a partir daí ele vai aprendendo. Eu vou dar um exemplo, tá? Você pode fazer um exemplo de um jogo em que existe uma ponte que a pessoa tem que atravessar aquela ponte. Se ela for muito para o lado da ponte, ela cai, né, dentro do rio. E isso vai levar à morte da pessoa. Então, o agente, o personagem, né, ele pode caindo, né, ele vai mais para a esquerda, ele cai, vai mais para a direita, ele cai. E aí ele vai aprendendo a andar em linha reta nessa ponte, né, até que ele não caia mais. Ele vai aprendendo, né, morre, sei lá, inúmeras vezes, mas ele vai, com essas mortes, ele vai descobrindo por onde não ir e qual caminho efetivamente ele deve tomar. Esse tipo de aprendizado é muito usado para jogos, jogo de xadrez, né, inúmeros jogos você pode estar aprendendo através dessa técnica por reforço, ou seja, você não precisa gerar esses dados, você pode botar a própria máquina para ir gerando esses dados e aprendendo com as próprias regrinhas, né, que existem nesse ambiente, nesse mundo em que, sei lá, o agente, os personagens existem e interagem, né, dentro desse ambiente.
Então aqui nós temos um exemplozinho, né, do agente. Ele pode ir para a água e para o fogo, né? Ele perde pontos a se aproximar do fogo, e aí ele decide, né, aprende a não ir mais para lá. Então ele pode estar aí recebendo uma penalidade ou uma recompensa, né, dependendo da ação que ele toma dentro de um ambiente. Deep Learning, a gente falou, né, que é uma técnica de assim, também envolvida em aprendizado de máquina, só que aqui a gente faz essa distinção, que quando a gente fala em aprendizado de máquina, você muitas vezes, né, o analista, o cientista de dados, ele tem que trabalhar essa extração das features, a extração das características, como a gente viu lá, né? Eu vou usar o que? Eu vou pegar a idade da pessoa, a altura da pessoa, o peso. Eu vou extrair essas características para descobrir alguma coisa, né? Eu posso fazer isso de forma explícita, e isso é muito feito em Machine Learning. E em Deep Learning, você muitas vezes lida com dados em que é inviável você fazer essa extração de características. Essa extração ela fica totalmente inviável pelo tipo de dados que você tem e pelo volume de dados que você tem. Então, o que acontece é que a extração das features e a própria tarefa, né, aqui no caso de classificação, ela é realizada pela técnica, tá? Então vai ter um algoritmo lá de Deep Learning que vai lidar com aquelas redes neurais profundas, e a própria extração das features é realizada internamente, dentro da técnica. Isso requer um processamento gigante, isso requer que você também tenha muitos dados, mas os resultados são muito bons, muitas vezes muito melhores do que o que você conseguiria com técnicas lá tradicionais de Machine Learning. Isso que está Deep Learning está cada vez mais viável por conta do poder de processamento, né, que existe. Agora, usualmente isso vai requerer que você use uma GPU ou uma TPU, né, que são muitos unidades de processamento aí. Então, um exemplo, né, no Insight a gente tem uma máquina que ela tem 3.500 cores, né, de GPU. Essa é uma máquina comum hoje, já está até, né, não é tão assim, diferente, né? Hoje já é uma máquina usual que várias pessoas que usam game, né, gamers, eles utilizam máquinas assim. E aqui você pode estar querendo saber se determinada imagem é de um carro ou não é um carro, né? Então você recebe aqui uma imagem, e é interessante, né, que você pode lidar com imagens com diversas técnicas, sendo que Deep Learning, por exemplo, é um tipo de técnica que você vai utilizar mais para textos e imagens. Então, normalmente quem lida com texto e imagem, usualmente os melhores resultados são obtidos usando Deep Learning. A gente, inclusive no grupo básico, ano passado, nós utilizamos Deep Learning, certo? Usamos técnicas tradicionais de Machine Learning e técnicas de Deep Learning. Eu sugiro que a gente comece com Machine Learning. É interessante a gente primeiro aprender as técnicas mais básicas, inclusive redes neurais, que servem, né, para você entender o mais básico, para você começar a utilizar as redes neurais profundas, né, que já são mais sofisticadas e que requerem mais processamento, armazenamento e tal. Então, como a gente falou, né, aqui nós temos redes convolucionais, que é um tipo de técnica, né, utilizada em Deep Learning, e aqui no caso é usada para imagens. Você vê uma imagenzinha de um cachorro aqui, né? E essa imagem, como ela vai ser, né, interpretada lá do outro lado, né, com várias camadas aí. O Eduardo usou bastante isso, né? Foi o Eduardo no trabalho, no TCC, usou técnicas de Deep Learning,
E depois a gente pode, né, ter até uma apresentação, né, para o Eduardo falar um pouco do trabalho dele. Os passos principais são esses aí que a gente está dizendo, apresentando no slide: obter os dados, limpar, preparar e manipular os dados, passo 2. Passo 3, treinar um modelo. Esse modelo a gente vai chamar de, sei lá, modelo preditivo. É um modelo que vai aprender com os dados. Esse aprendizado pode ser no sentido de aprender com a resposta, ou quando não tem a resposta, descobrir alguma informação importante, né, como agrupar esses dados, por exemplo. Testar os dados, ou seja, testar é avaliar, né? Você vai verificar se o modelo que você treinou, ele realmente tem bons resultados. Então você entrega novos dados e a partir desses novos dados você avalia se ele está conseguindo ou não chegar num bom resultado. E aí você, tendo um bom modelo, você usa esse modelo. Se você não tiver com um bom modelo, você vai melhorar esse modelo continuamente, certo? Esse nosso grupo, né, ele tem a ver com um projeto, né, que a gente começou. Esse projeto tanto no nível de monitoria como no nível também de extensão, há alguns anos atrás. A gente não está mais com os projetos nem de monitoria específico, né, desse ciência de dados prática, nem de extensão. No entanto, a gente quer que o grupo continue, né? A gente tem bolsistas, a gente tem pessoas voluntárias, tem gente querendo aprender. Então a gente vai dar continuidade ao grupo, independente de ter, assim, formalmente na universidade, esse é um projeto vinculado a ele. Então a gente está no GitHub, no YouTube. No GitHub tem várias, né, cada reunião nossa gera, né, algum conteúdo lá no GitHub. No YouTube algum vídeo, né? Esse vídeo que eu tô na verdade gravando, que a gente está fazendo aqui nesse encontro, vou disponibilizar no YouTube, espero que ainda hoje. E no Facebook também a gente tem um grupo, né? Então a gente criou uns links curtos aí para que a gente possa usá-los. E ferramentas de trabalho, aqui no grupo básico a gente gosta de usar o Orange. É uma ferramenta bem legal, bem simples. Para quem está iniciando, você consegue lidar com os dados de forma totalmente visual e interativa. Você não precisa programar de jeito nenhum, a não ser que queira, né? Mas é possível também você usar a API do Orange, você programar com ele. Ele é uma ferramenta em Python, você usa bastante Python, mas é desktop, né? Você consegue startar a aplicação desktop e já tem muitos exemplos disponíveis aí na internet, no site dele. Você tem também um canal no YouTube que mostra como é que ele funciona. Então é uma ferramenta bem legal. Nós usamos também, aqui tem alguns exemplos ainda do Orange, né? Usando algumas daquelas técnicas que a gente falou, né? Tem aqui a SVM, né? Máquinas de vetor de suporte, Naive Bayes, classificação usando Random Forest. E aqui quem estiver no grupo, né, vai ter contato e aprender diversas técnicas e como utilizá-las efetivamente, tá? Aqui nós temos um exemplo de classificação de imagens, em que o algoritmo é capaz de classificar, né, se é um pássaro ou um mamífero, um peixe, né, consegue classificar aí, baseado nas fotos que tipo de animal é aquele. Temos aqui também um outro exemplo, né, de nuvem de palavras, né, a partir de texto do Twitter. O Orange consegue fazer a consulta lá no Twitter, obter os dados, pré-processar o texto, fazer a modelagem por tópico e mesmo nuvem de palavras, como a gente está vendo aqui, né. Tópico é descobrir que tipo de tópico, né, de assunto é aquilo. Aqui temos também imagens, né, um trabalho com imagens.
para fazer uma clusterização, um aprendizado não supervisionado baseado na similaridade das imagens. Então, aqui você não tem a resposta, não sabe que animal é aquele exatamente. O que vocês conseguem ver aí de nome de animal, né, de vaca e tal, é por conta do nome da imagem mesmo, não é por conta da classificação já realizada. E a gente usa também outras ferramentas em que a gente programa. Essas ferramentas são usadas mais no grupo intermediário avançado da quarta-feira, onde a gente tem aí o Jupyter, o Python, o Pandas, aqui tudo no ecossistema do Python, né, ferramentas de ciência de dados, aprendizado de máquina para usar em Python. Matplotlib para fazer gráficos, né, para apresentar visualmente os nossos resultados. Nós usamos também o Google Colab, que é um ambiente do Google. Antigamente ele se chamava Jupyter Collaboratory, agora é Google Colab ou Collaboratory. Você usa dentro do Google Drive, você cria um documento semelhante àquelas ferramentas que a gente acabou de falar. E isso, o legal é que você não precisa instalar nada, você simplesmente abre lá seu browser e consegue utilizar a ferramenta. Ele te dá bastante memória disponível numa máquina virtual e processamento também, te dá uma GPU ou uma TPU e 12 GB de RAM iniciais aí para a gente estar utilizando, né, os nossos dados e processando, fazendo análise exploratória e chegando a resultados. Temos a competição Kaggle, uma competição bastante famosa. Essa competição a gente estimula, né, pede para que os alunos fiquem de olho. A gente pretende estimular vocês, né, grupo básico, grupo avançado, a tentar fazer questões do Kaggle. Existem algumas questões mais iniciantes e ele diz isso para a gente. Mesmo essas questões iniciantes requerem certa habilidade, certo? A gente não precisa ter certos conceitos bem definidos. E aí no grupo a gente consegue, né? No ano passado a gente no Hackathon de Ciência de Dados usamos, né? Adaptamos uma questão um problema do Kaggle, utilizando a própria plataforma, né? Nós utilizamos a plataforma no Hackathon nosso de Ciência de Dados, que foi nos encontros universitários de 2019. E nesse dia existiam pessoas do grupo básico e do grupo intermediário avançado, certo? Então, alunos só com o Orange conseguiram resolver o problema do Kaggle, né, postar solução. Então, a gente consegue, depois de um certo tempo, né, participar de competições. Vocês percebem aqui, foi essa competição aqui que está na tela, é uma da Porto Seguro, que é uma empresa brasileira. Na época foram 5.000 equipes. Olha só, mais de 5.000 equipes participando. Realmente a plataforma ela atrai bastante gente porque ela monetiza, né? Ela tem prêmios em dinheiro. Aqui no caso, o Porto Seguro estava disponibilizando $25.000. Tem competição que aparece $1 milhão, até mais do que isso, para os vencedores. Então é uma plataforma que atrai bastante gente, é a maior plataforma assim, de competições online nesse nível aí nessa área de TI que eu conheço. O cara que já foi o primeiro do mundo, né? Aqui ele não é mais, certo? Nessa época aqui dessa figura ele era o primeiro do ranking mundial, hoje ele acho que está em segundo ou terceiro, não lembro direito. E é um brasileiro, certo? Nessa época ele estava nessa empresa aqui, hoje ele já está numa outra. Ele trabalhou na Petrobras, né, como engenheiro da Petrobras, mas não era na área de dados. Mas a paixão dele é dados e ele, por hobby, foi aprendendo, né, através dessas competições. São competições que ensinam muito mesmo, precisa ter uma maturidade muito grande. E normalmente quem diz assim, eu participei de competições Kaggle e tal, né, mostram sua capacidade prática de resolver problemas em ciência de dados e facilmente as pessoas que praticam com frequência aqui nessa plataforma conseguem facilmente emprego, certo? No Brasil ou fora. Aqui eu
vou finalizar, certo, essa apresentação. Nosso tempo está estourando. O nosso resumo, né? Nós temos aí a ciência de dados, né, que mexe, né, com dados, né, como a gente fala, e lida com analíticos, inteligência de negócio, né, business intelligence, estatística, data visualization, ou seja, é uma área multidisciplinar que lida com diversas outras áreas e que aplica, né, técnicas de aprendizado de máquina, às vezes de deep learning, né, aprendizado profundo, e técnicas também aí de mineração de dados, né. E tudo isso, né, aplicando essas técnicas de inteligência artificial, e muitas vezes o tipo de dado usado é o que a gente consegue caracterizar aí como Big Data, certo? Que é um volume grande de dados. Eu vou parar aqui a apresentação, vou voltar aqui para a minha tela e eu pergunto, vocês têm alguma pergunta, gente? Querem comentar alguma? Eu peço só que todos coloquem um nome completo aí no chat, para que a gente possa ter as presenças, né, de hoje. Peço que todos vocês, alguns colocaram, mas boa parte não, né? Peço que todo mundo coloque o nome completo e matrícula também aí, para a gente computar as horas complementares de vocês, certo? Quem não é mais aluno, não tem problema, né? É um encontro válido. Amanhã a gente vai ter um novo encontro, vai ser uma apresentação do Johnny. O Johnny tem trabalhado com identificação, né? E amanhã ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, certo? Inclusive o TCC dele está sendo sobre identificação. Ele usa Big Data e usa imagens, certo? Para identificar digitais, e agora também está fazendo reconhecimento facial. Vai ser bem legal amanhã, né? Quem puder participar também está convidado. Eu vou disponibilizar os slides, certo? Os slides vai ser facinho, eu já boto aqui no chat já. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem falar no chat aí, ou falar pelo microfone mesmo. Mas o nosso horário já tá esgotado. Eu agradeço a presença de todos, gente. Semana que vem, no mesmo horário, certo? A gente vai fazer a reunião. Enquanto eu estiver nessa situação aí do coronavírus, a gente vai estar fazendo remotamente. E eu acredito que isso não vai ser questão de só uma semana ou 2 semanas, né? Eu acho que isso pode durar mais tempo. Então, o link vai ser o mesmo, certo? O link do encontro de terça é esse que vocês têm aí. E, inclusive, eu acredito que eu utilize até para os 2 encontros, né? De terça e de quarta, a gente usa o mesmo link para facilitar o nosso trabalho aqui no grupo de aprendizagem de máquina, ciência de dados. Obrigado. Oi, sim. Quanto a esses encontros online também, há algum planejamento para tenha mais ou só durante esse período do Covid? O online, dependendo, Isaac, de como seja, assim, se a gente perceber, né, que a gente está tendo público, né, que a gente consegue ter pessoas de fora também, né, que não sejam só do campus, então sim, eu acho que a gente pode estender e tá abrindo sempre, gravando, inclusive disponibilizando, né, lá no canal. É bom que vocês participem justamente para estimular isso, né, para que a gente possa ver que tem pessoas que não estão no campus, estão fora, né, até mesmo em período de aula, exatamente, até mesmo em período de aula tu tá em Fortaleza, né, não é só por conta do coronavírus. Então é bom que a gente alinhe isso, e é possível, né? O Eduardo já tinha sugerido isso no ano passado. Eu tinha ficado de analisar, mas foi bem no finalzinho do ano, já acho que é a última reunião, penúltima, sei lá. E eu disse, não, vamos pensar, sei lá, ano que vem a gente vê, analisa melhor. E aí terminou que confluiu tudo, né, para
para que isso acontecesse. E, assim, da forma não melhor, não da forma ideal, né, através de uma doença aí, mas que nos obrigou, a gente não sei nem como querer fazer presencial. Não tem presencial, na verdade, a gente acabou o presencial para ficar só remoto por enquanto. Depois, futuramente, depois que terminar que a gente puder voltar ao presencial, é possível que a gente tenha os dois. Certo? Então, gente, obrigado e até amanhã ou até terça, né? Quem quiser ficar no grupo básico, terça que vem, quem quiser participar do avançado amanhã, todos estão convidados. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau.